para salvar o povo da mão desses inimigos, dos amalequitas, dos medianitas. Né? E quando o anjo de Deus veio falar com Gideão, Gideão muitas vezes, assim como nós fazemos aqui na igreja, quando algum pregador ou quando algum irmão de fora vem trazer uma mensagem para a gente, ou algo da parte de Deus, uma revelação, muitas vezes a gente não acredita que aquilo é para a gente. A gente pensa assim, será que Deus veio falar comigo dessa forma? Será que logo eu, quando Deus toca no nosso coração, para a gente levar revelação para alguém, uma palavra para alguém, nós pensamos, será que eu mesmo posso fazer isso? Assim aconteceu com Gideão. Gideão, ele não se achava digno disso, pois Gideão, ele era o menor, ele era da família mais pobre da tribo de Manassés. E ele era o menor da família dele. A Bíblia não nos relata se era menor em termos financeiros, não nos relata se ele era menor de idade, mas ele fala, ele se humilha dizendo, o anjo de Deus, eu sou da casa mais pobre, né, da menor casa, sou o menor. Então ele não se achava digno do anjo de Deus falar com ele naquele lugar. Né? Aí o anjo de Deus preparou Gideão para poder salvar o povo. E Gideão botou Deus à prova. Gideão falou para Deus que se Deus era com ele mesmo, né, para Deus fazer duas provas. E o anjo de Deus fez aquelas provas e mostrou que o anjo era com ele, que Deus era com ele, né? E a Bíblia nos relata que Gideão, ele quebrou a estrutura do Deus Baal, né? O povo se voltou contra ele, pois o povo de Israel vinha sofrendo forte influência, assim como eu disse para os irmãos. Né? E quando ele destruiu a estátua do Deus Baal, o povo se voltou para ele falando para o pai dele, para levar ele para fora de casa, porque o povo queria matar Gideão. Tanto que o povo adorava ao outro Deus, pela forte influência que o povo vivia. Né? Só que Gideão mostrou que Deus era com ele, fez o povo acreditar nele. Né? A Bíblia nos fala que Gideão juntou 32 mil homens. Né? Se a gente for analisar o contexto bíblico, né, Gideão, ele não se achava digno nem de Deus falar com ele. Agora, irmãos, imaginem um homem que não se achar digno para isso, conseguir juntar 32 mil homens. Misericórdia. As tribos de Israel são divididas em 12 tribos. Então, provavelmente, a Bíblia não nos relata, mas provavelmente cada tribo devia de ter o seu comandante, né, o seu exército. Mas Gideão conseguiu chamar 32 mil homens. Né? E quando Gideão chamou 32 mil homens, Deus olhou esses 32 mil homens que iam lutar contra os medianitas, e Deus falou assim, Gideão, há muito povo entre vós. Né? Deus queria mostrar para Gideão que a glória era dele, que não adiantava fazer muita gente, levar muita gente, porque o povo, às vezes quando a gente faz algo, às vezes pode ser que a primeira consagração nossa, se tivesse muita gente nessa igreja, né, a gente estaria louvando, estaria mais animado. Gente, só que é tudo para a glória de Deus. E para a glória de Deus também, Deus falou para Gideão, havia muita pessoa ali, muita gente ali. Né? E Deus falou assim, Gideão, mande os covardes e os medrosos embora. A Bíblia nos relata que foram 22 mil homens embora. Aleluia, Jesus. E havia 10 mil homens para lutar contra os medianitas. A Bíblia também nos diz que os medianitas eram tantos quanto os grãos de areia do mar. Eram muita gente para lutar e já haviam 10 mil. Aí a gente pensa, 10 mil para lutar com tanta gente assim, né? Mas Gideão falou Deus falou para Gideão, Gideão, ainda há muito. Deus mandou Gideão levar o povo às águas para que bebessem água os 10 mil homens. Né? E aquele que Deus falasse que iria para a luta, era para ir e os outros irem embora. E quando os homens foram beber a água, 300 homens se prostraram, assim como os cães fazem. Eles beberam água com a língua, assim como os cães fazem. E todos os outros, né, se ajoelharam para beber. Né? E Deus falou, Gideão, esses 300 homens te ajudará a livrar das mãos dos medianitas. Né? E
esses homens que ficaram eram tão corajosos e tão tementes a Deus, irmãos, porque se a Bíblia nos relata que eram tantos homens, os medianitas, os amalequitas, agora imagina vocês, irmão, 300 homens para lutar contra um exército, e eles não temeram. Eles ficaram nas duas provas, eles não tremeram, porque Deus escolheu os homens especiais para poder participar dessa luta. Né? Assim como acontece esta manhã. Nós estamos em 6 irmãos, 7 com a irmãzinha. Mas somos aqueles que irão construir esse grupo de jovens. Né? Assim como Deus multiplicou a voz desses 300 homens, assim como Deus multiplicou a força desses 300 homens, Deus vai multiplicar a nossa força de 6 irmãos que estão aqui. Né? Quando esses 300 homens foram com Gideão para o monte, para lutar com os amalequitas, eles pegaram as trombetas, né, e os cântaros, e Deus falou para Gideão dividir em 3 partes esses 300 homens. Então ficaram 3 partes de 100 homens. E eles ficaram em volta dos amalequitas, né, daquele exército enorme. E quando se juntaram, irmão, assim como a gente deve fazer, quando se juntaram os servos de Deus, aqueles homens que estavam com Deus, assim como a gente está aqui com Deus, e quando gritaram, soando a trombeta, e gritaram, pela espada de Deus e pela espada de Gideão, eles botaram os inimigos para correr. Assim como devemos fazer, irmãos. Toda vez que a gente subir aqui no púlpito para ministrar a palavra, toda vez que a gente se assentar na bateria, pegar a guitarra, para louvar a Deus, mesmo estando em pouca quantidade, e agora nós estamos em 5 irmãos, né? Nós devemos nos lembrar que Deus é conosco, e assim como Deus fez com a vida de Gideão, e com esses 300 homens, livrou todo o povo de Israel da influência que sofria desses amalequitas, dos medianitas, Deus também vai nos livrar da influência do mundo, né? Deus vai botar para correr, assim como botou para correr esse povo, vai botar para correr também os inimigos que tendem prejudicar a obra do Senhor. Porque toda vez que saímos aqui da casa do Senhor, nós olhamos aqui fora, nós vemos mais irmãos fora daqui da igreja, aqui em volta, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores. Muitas vezes a gente vem aqui para a casa do Senhor e quando ensaiamos, muitos são aqueles que passam por essa porta, olham, se admiram com o que estamos fazendo. Só que a influência do inimigo é tão forte que eles não adentram por essa porta para servir ao nosso Deus. Verdade, Jesus. E assim que eu trouxe essa palavra para dizer para os irmãos que assim como Gideão fez com os 300 homens, Deus vai fazer conosco, que agora somos 5 pessoas, né? Aleluia. No grupo de jovens estamos em 7 ou 8 pessoas. Né? E assim como Deus fez com esses 300, Deus vai fazer com a gente, vai multiplicar as nossas vozes para que nós possamos botar o inimigo para sair em retirada para a glória de Deus. Tá? Eu agradeço a oportunidade.